Tripulantes, viajantes e sonhadores, hoje eu estou com um convidado aqui super especial que tem uma bagagem enorme na indústria de cruzeiro, já passou por diferentes segmentos, diferentes empresas, diferentes profissões e aceitou bater um papo com a gente aqui para compartilhar toda essa bagagem que você tem. Cara, Brunão, valeu meu. E aí, Diogo? Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite. Bruno hoje ele é fotógrafo profissional, filmmaker, é Zodiac Pilot, é Antarctica Ambassador, tem um monte de título, um monte de expertise, mas no começo não foi assim, né? Você começou como nos navios, cara? Olha, foi bem assim, Diogo. Eu comecei em 2007, na verdade eu trabalhava com recursos humanos numa multinacional no Brasil. Estava no terceiro ano de administração na faculdade e por acaso no meu trabalho eu conheci uma garota que falou que trabalhava em cruzeiro, né? E isso me deixou muito intrigado. No final das contas, resumindo um pouco, eu fui atrás, descobri, fiz as entrevistas, acabei largando tudo, deixando a faculdade, deixando o trabalho e fui trabalhar em cruzeiro em 2007. 2007, qual foi a tua primeira posição a bordo? Primeira profissão a bordo foi como shop staff. Eu era responsável pelos relógios da lojinha que a gente tinha. Era um navio que já nem existe mais, uma companhia Island Cruises. Na verdade eu comecei mesmo no stockroom, né? Carregando caixa e ajudando, e mesas de promoção, né? Que na época tinha, deve ter hoje ainda. Sim. E já era um serviço terceirizado ou você era contratado da empresa ou já era uma empresa... Não, era uma empresa terceirizada. Eu trabalhei, era Harding Brothers na época. Trabalhei com eles 2 anos e meio, quase 3, foram acho que 4 contratos com eles. Diferentes navios, foi Island Star, né? Island Cruises, que é um navio que não existe mais. Antigamente tinha o Island Star e o Island Escape, que os dois faziam a temporada brasileira. Tripulantes que trabalharam nos primeiros anos aí, dos anos 2000, devem reconhecer, porque era um navio... Já tinha muito brasileiro na época? Nessa época já tinha aquela lei que obrigava 75%, se eu não me engano, né, de ser brasileiro. Então no navio que eu trabalhei tinha bastante brasileiro. Existe uma lei já antiga no Brasil que obriga as empresas que fazem a temporada brasileira a ter no mínimo 30% de tripulantes brasileiros. 30, isso, essa lei é um pouco polêmica, acho que já foi alterada porque agora o Brasil assinou um tratado internacional, não tem mais a nossa lei local, que causava muita dificuldade para as empresas se adaptarem toda vez que vinha para o Brasil. E tal. Então agora o Brasil assinou, faz parte de um grupo de vários países que seguem as mesmas leis internacionais. Então ficou um pouco mais fácil a partir de 2021 das empresas contratarem brasileiros. Né? Então esperamos aí que reduza a burocracia também, reduza os custos e assim mais brasileiros consigam trabalhar a bordo. É verdade. Né? E naquela época tinha poucos navios que faziam a temporada brasileira ainda, não? Poucos. Eram pouquíssimos, foi muito por acaso para mim, né? Na verdade, quando você aplicava naquela época para Harding Brothers, você não sabia onde você ia trabalhar, né? Mas geralmente, justamente por causa dessa regularização de tripulantes no Brasil, meu primeiro contrato acabou sendo no Brasil, metade no Brasil, metade na Europa. Foi um contrato, geralmente todo mundo diz, né? O primeiro é sempre o melhor. E foi muito legal. Você se adaptou rápido pela vida a bordo, a correria, a rotina, disciplina, ou você teve alguma dificuldade? Levou um tempinho, assim, eu acho que é sempre um choque, né? Principalmente quando você chega a bordo e você vê que, que você trabalha todos os dias, você não tem day off, né? E geralmente os contratos naquela época eram contratos de 6, 7, 8 meses. E você ficava 7, 8 meses trabalhando todos os dias sem day off. Foi um choque, mas você acostuma também, né? Depois de um tempo você já nem percebe e tem toda a parte boa do trabalho também, né? Você conhece um monte de gente, conhece um monte de lugar diferente. Algo triste que às vezes eu vejo é que algumas pessoas não se dão a esse tempo de se adaptar. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, pra mim sai. E na maioria dos casos, as pessoas que continuam, que persistem, que passam aquela barreira inicial, se adaptam e alguns deles acabam se apaixonando pela vida a bordo e construindo carreira, né? Eu acho que é o que tem que acontecer mesmo. Você tem que aguentar o primeiro mês ali, sobreviver o primeiro mês e aí você acaba entrando no ritmo, você nem percebe mais e acaba fazendo o melhor que você pode das poucas horas que você tem ali, porque elas realmente são legais, né? Você tá em lugares diferentes. Não, você passando essa barreira inicial, você acaba descobrindo que você é mais forte do que pensava. Então, enquanto no começo você pensava em desistir, será que isso não é pra mim? Daqui a pouco você se apaixona e começa a viajar, começa a conhecer mais, daqui a pouco o navio vai pro exterior, aí os dólares começam a entrar, aí você, agora sim, aí já começa a sonhar com os projetos, o que vai fazer com o dinheiro, onde que vai conhecer, que país vai conhecer. E é muito legal as férias também, né? Porque geralmente você aí trabalha 6, 7 meses, mas aí você sempre acaba tendo
2, 3 meses de férias, o que é um tempo maior do que quando você trabalha naquela profissão, mais do cotidiano do Brasil, né? E tinha muitos brasileiros que já viajavam a bordo? A maioria do público era brasileiro, né? Quando o navio estava no Brasil. Era muito brasileiro, tinham muitos que já estavam lá há muitos anos, muitos que já nem estão mais em navio, já faz mais de uma década que já deixaram, né, os navios. Mas tinham muitos brasileiros e tinha muita gente do exterior também, o que foi ótimo, que foi muito legal, até para ter esse intercâmbio cultural, né? Que até que foi para mim, foi meio que soft, né? Tinha brasileiro, tinha um pouco de gente de fora. Meu próximo contrato eu já era o único brasileiro. Eu já trabalhei 1 ano num navio inglês, a P&O Cruises. 1 ano? Foi 1 ano, 2 contratos, 2 de 6, com 1 mês de férias entre. E esse eu já era o único brasileiro, não tinha mais ninguém. E eu acho que foi aí que o meu inglês decolou mesmo. Isso que eu ia perguntar, no primeiro contrato você já tinha inglês fluente? Eu já falava inglês. Inglês foi uma coisa que pra mim, desde cedo, foi natural, assim, não foi tão difícil me adaptar, né, a falar o inglês. Mas esse segundo contrato, onde eu praticamente passei 1 ano sem falar português, né, com ninguém. E naquela época, a comunicação com casa era e-mail apenas, ou de vez em quando tinha aquelas cabines telefônicas na Europa, no Mediterrâneo, que você conseguia ligar, mas era 1 vez ou 2 por contrato que você falava com casa, né? Falava com a família. E era difícil, né? O acesso à internet naquela época era muito difícil. Eu ainda mandava muita carta naquela época. Eu escrevia carta e cartão postal. Sim. Eu mandei alguns. A internet hoje a bordo não é como a internet interna, ela é lenta, é cara. Mais 10 anos atrás nem compara, nem compara, né? Isso fazem 15 anos, né? Quando eu comecei, e realmente a internet tinha um computador que ficava geralmente na crew area e você pagava um absurdo para conseguir mandar um e-mail ou 2 e só avisar a família, falar, tô vivo, tá bem, tá tudo certo, daqui 1 mês eu escrevo de novo. Na minha primeira empresa era um cartão, você comprava, raspava um número atrás. Eu lembro desse, é verdade. Hoje você compra o seu SIM card, né, o seu chip de celular. A gente está aqui pela Islândia, por exemplo, não estou tendo dificuldade de comunicação, só na 4G. O navio também oferece internet, a gente tem até um períodozinho diário de internet gratuita, mas a gente acaba usando muito o nosso 4G por aqui. Hoje em dia está bem mais fácil usar o WhatsApp, Messenger e todas as opções que você tem para ligar para casa, mudou muito, né? E o que você fez na empresa inglesa? A inglesa eu também trabalhei na parte, nas lojas, né? Então você trabalhava para a mesma empresa ainda, né? Mesma empresa. Contratadora, digamos assim. Exato. Sendo que eles te mandaram... Terceirizada, Trabalhei com eles, fiz 2 contratos com eles, aí eu fiz mais um contrato pela mesma empresa, que foi num outro navio muito legal, era o Seven Seas Voyager, da Regent, que era um ótimo navio, padrão. Muito bom, mas foi nessa que eu consegui achar uma porta para eu ir para Shore Excursions. Aí tá interessante, consegui mudar, você fez uns 6 contratos nas lojas mais ou menos, pelo que eu calculei aqui? Foram 4 contratos na loja. Incluindo a empresa inglesa. Exato. E aí consegui mudar para ShoreX, a abreviação para Shore Excursions, que são as excursões do navio, departamento de excursões. Foi. Como é que você fez essa transição? Essa transição naquela época, eu não sei mais como funciona, mas naquela época tinha o que a gente chama de cross-training, né? Eu tava já lá dentro e consegui fazer o cross-training pra parte de ShoreX, mas acabou que quando acabou aquele contrato, eu acabei indo trabalhar como ShoreX em outra companhia. Eu fui pra Silversea, onde eu fiz mais 2 contratos como ShoreX, que foi muito legal também, a parte de excursões, né? Que você acaba tendo, é uma oportunidade no navio muito bacana, principalmente pra quem quer ver mesmo, quem quer viajar, é excelente. Consegue? Ou você trabalha tanto organizando as excursões, guiando os passageiros, que dá tempo de realmente ver alguma coisa? Acho que ou é uma ilusão? Que a gente imagina que Shore Excursion você vai curtir, vai ver lugares. Não é essa maravilha. Você tem todo um trabalho pesado, né, de escritório, você a parte de logística, você está totalmente ali... Transporte, lidar com problema quando dá quebra um ônibus, aí os passageiros voltam pro navio. Vocês me colocaram num ônibus velho que quebrou no meio do passeio. É bem isso. Não é um mar de rosa. Mas pelo menos naquela época foi muito legal. Pessoalmente foi o que você buscava? Foi, assim, eu já era fotógrafo como um hobby, né? Já era um hobby para mim desde do começo, eu sempre gostei de fotografia, já estudava por conta própria, já lia muito na época, era muito livro, né? Eu lia muito livro, ainda nem na internet você tinha tanto conteúdo. Talvez até tivesse, mas naquela época eu ainda não buscava mais livro, li muito, me inspirei muito, já tinha meus ídolos, né, da fotografia, já via muito trabalho de outras pessoas. Então a fotografia já era uma coisa que eu gostava muito. E a parte, quando eu fui pro ShoreX,
foi onde eu consegui praticar bastante, indo nos legal. tours, vendo muita coisa, fazendo land trabalhando, tours. você tava com sua câmera. Sempre tirando foto ali como um hobby. Agora Isso... ganha menos, não? Aonde? Comprando com as lojas, quando se mudou pra Shore Excursion, as lojas Na ganham muita época, comissão. cara, olha, você pega um navio que tem um navio bom, que vende bastante, você ganha bem. Agora, se é um navio que não tem aí boas vendas, ou tem um target muito alto, né? Na época era target, aí fica difícil, porque o salário base é baixo. O salário né? base é baixo. Mas no ShoreX pra mim foi melhor. Eu comecei a ganhar um pouco mais. Ganhava comissão como no ShoreX também não? Não. Parece que tem alguns navios que pagam comissão pro time de excursões de acordo com as vendas, mas a maioria parece que não paga. Então... Talvez. No meu era um salário fixo que a gente ganhava, a gente já sabia o que ia ganhar e todo mês era a mesma coisa. E já era uma empresa de alto padrão? Era uma empresa já muito parecida com a Crystal, que hoje a gente está aqui. A Silver Sea também 6 estrelas, tem todo esse cuidado, né? E as excursões não estavam inclusas no pacote. Vocês vendiam, né? Cara, eu não me lembro. Eu acho que era metade. Eu acho que tinha algumas coisas que eram inclusas e outras que os passageiros tinham que comprar. Mas, então, pra galera que quer trabalhar na área de excursões, boa parte dessa logística ela é organizada pré-cruzeiro. Então, é organizado pelo time do escritório, tem as pessoas responsáveis de organizar antes do navio chegar. Já tem a maioria dos passeios programados, já sabe para onde que vai, o city tour, isso e aquilo. Porém, conforme o navio chega aí, a responsabilidade é mais ou menos transferida para o time de bordo, né? Então vocês que decidem, essa excursão aqui não vendeu tanto, então em vez de 2 ônibus vai um ônibus. Essa logística passa para a mão de vocês, né? Passa, porque aí a gente acaba meio que tomando todo o cuidado a partir do momento do embarque, fica tudo com a gente mesmo. E também para resolver pepinos e... Tour operator, mudança de tour. O navio usa operadores locais, né, de acordo com os portos que a gente passa, mas nem sempre corre tudo bem, né? Às vezes dá zebra no passeio e tal. E claro, os hóspedes vão reclamar a bordo, né? Quando volta a bordo que a comida da excursão estava vencida, a estrada estava fechada. Como é que vocês mandam a gente por um passeio que a estrada estava fechada? Cara, é todo tipo de situação. Porque a gente viaja pelo mundo todo e nem todo lugar tem a mesma estrutura, a mesma organização, né? Com de uma certeza. Islândia, por exemplo. Né? Não. Com a Silver Sea, nesse contrato eu fiz, se eu não me engano, foram 2 World Cruises. Então você passa por países por aí, Índia, Ásia, África, onde tudo pode ser muito complicado. Mas foi muito legal. Que massa. Aí você ficou quanto tempo nas discussões? Foram 2 anos. Foram 2 contratos bem longos, na verdade 2 anos o período todo com umas férias no meio, mas foram 2 contratos. Se eu não me engano, acho que o contrato mais longo que eu tive foi de quase 10 meses, mas eu queria estender justamente porque tinha alguns lugares que eu queria ir. Eu também faço muito isso, pedindo pra empresa, eu quero ficar mais um mês, Naquela época eu tinha bastante gás, bastante energia, então eu aproveitei bem isso. Daqui a pouco a gente vai falar como que tá atualmente. Hoje pois é. Aí você fez 2 contratos super longos. Fiz esses 2 contratos super longos, aí chegou um momento, eu já tinha aí quase 3, 4 anos, né, de navio, e chegou um momento que eu falei, eu acho que eu quero dar uma parada, tinha outras coisas que eu queria fazer, eu deixei o navio, aí eu fui fazer faculdade de fotografia, aí voltei pra faculdade no Brasil. No Rio de Janeiro? Foi em Campinas, na verdade, no Senac, comecei a fazer o curso, não terminei o curso, por conta de trabalho na área de fotografia. Que já estava aparecendo no Brasil. Depois da metade do curso já começou a aparecer bastante trabalho, e eu Olha acabei... o tempo que já investia nisso, né? Além do hobby, que já tinha anos antes. Já são 15 anos já na fotografia, até um pouco antes de virar minha profissão. Por exemplo, na faculdade mesmo, era muita coisa que eu já até sabia. Eu entrei na faculdade mesmo para ter esse backup, né? Da faculdade. E durante o curso eu vi que, tinha muita coisa que eu já estava por dentro, já estava fazendo há tempo. Acabei deixando a faculdade. Aí surgiu uma oportunidade para mim de trabalhar. Uma outra coisa que eu sempre quis muito fazer foi mergulho, trabalhar como instrutor de mergulho na Jamaica e no México. Isso entre os cruzeiros? Entre os cruzeiros. Depois da faculdade, trabalhei um pouco com fotografia. Fiquei em terra, aí chega uma hora que começa a dar vontade de viajar de novo, né? A hora que você volta, fica muito tempo no Brasil. Você acha que você consegue, né? Você acha que fala, não, vou voltar, já viajei bastante. Aí chega uma hora, começa a tirar o negócio. E eu acabei largando tudo de novo, joguei tudo pra cima, fui pro México, morei lá no México, depois fui pra Jamaica, morei na Jamaica, fiz meus cursos de mergulho, né? Trabalhando com mergulho.
foi ganhando especializações, né? Fui, cheguei até o mergulhador de resgate, a ideia era chegar até instrutor. Durante o curso, durante essa vivência, passei um ano trabalhando com mergulho fora, eu vi que, pô, eu queria mesmo era fotografia, né? Acabava voltando de um jeito ou de outro pra fotografia. Eu tentava fazer uma coisa diferente, tentei a parte de mergulho, aí no final eu vi que, pô, eu acabava tirando fotos também, e aí voltei pensando o que eu ia fazer pra fotografia. Durante esse período, a gente volta pro Brasil e a gente vê que é difícil, né? Trabalhar no Brasil não é fácil, ainda mais nessa área de fotógrafo. Sempre, em todos esses períodos, eu trabalhei um pouco no Brasil. Mas acabou que quando eu voltei pro Brasil, apareceu já uma oportunidade de trabalhar num outro navio, que era um iate, a Sea Dream. Foi uma parte muito importante da minha carreira e foi onde tudo mudou, mas eu não sabia. Fui para esse navio, aí eu trabalhava como Activity Manager e era um iate, né, que tinha uma marina, e na marina tinha jet skis, tinha 2 barcos, tinha wakeboard, tinha caiaque, tinha os hobbycats, né, que são aqueles catamaranzinhos com a vela, e eu tava a cargo dessa marina. Interessante notar que esse é um segmento pouco conhecido pelos viajantes brasileiros, porque geralmente a gente, quando o brasileiro pensa em cruzeiro, já pensa naqueles grandões enormes que vai na costa brasileira, tal, mas a gente está falando de um filão mais luxo ou ultra luxo. Geralmente, quanto mais luxuoso, menores são os navios. Existe também, inclusive, não só cruzeiro, mas existe iates, onde você pode ter essa experiência como se você estivesse no iate privado, no seu iate particular. Exato. Ainda que você está viajando com outros passageiros que pagaram uma passagem. Eram navios pequenos, né? São navios pequenos com essas diferenças justamente pelo tamanho e pelo número de pessoas. E tem turistas que estão acostumados com um padrão de luxo, que eles não vão nesses navios gigantões de 4, 5, 6 mil pessoas, eles vão nos navios quanto menores, melhor. 200, 100 pessoas, o iate de 80 pessoas, a gente tem um iate de 80 pessoas. Tem hóspede que vem aqui no nosso navio agora e diz, esse aqui já está grande demais para mim, eu quero voltar pro iate, que a gente tem um iate na empresa. Então, quanto menor, mais um serviço mais personalizado e um serviço mais de luxo ou ultra luxo, né? E aí você estava lá cuidando da área de entretenimento / marina, atividades. Mais atividades, né? Geralmente eu fazia todo o setup da marina, dirigia os barcos, né? Pilotava muito. Lá a gente já tinha os Zodiac, que são esses botes infláveis, né? Que eu levava passageiro para fazer wakeboard, e isso já foi muito legal, porque ali eu já comecei a ter essa convivência com pilotar barcos, né? Que o meu contrato estava chegando no final, a gente fazia basicamente, se eu não me engano, era Caribe e Europa. O meu contrato começou no Mediterrâneo, era para terminar no Caribe. Aí, após essa minha última viagem no Caribe, eu ia embora para casa e o navio ia se reposicionar e entrar ali por Belém, na Amazônia, e fazer uma expedição. Ele ia se transformar durante um período de tempo num navio de expedição. Então, o iate? O iate. Ia virar um navio de expedição. Ia virar um navio de expedição. Já tinha algumas coisas. Ele tinha já os barcos, né? Exatamente, eram poucas pessoas. Basicamente o que ia acontecer era ia entrar um time de expedição a bordo, que era uma coisa que eu sabia pouco, não tinha muito conhecimento do que era, mas que já, na hora me pareceu muito interessante, porém eu não ia estar lá, né? Eu ia embora para casa. Então já estamos falando de um outro segmento. A gente já falou aí de cruzeiros mais tradicionais, quando você começou, né? Exato. Os cruzeiros de férias tradicionais. Falamos aí das linhas luxo, ultra luxo, de iate e agora expedição. Mais um segmento dentro dos cruzeiros que pouca gente conhece. Exato. Aí o navio ia ser transformado num cruzeiro de expedição. Um navio de expedição, e ele ia fazer a Amazônia toda, era uma viagem incrível até Iquitos, porém eu ia embora. O que aconteceu foi que bem uns dias antes de eu ir embora, nesse time de expedição tinha uma fotógrafa que ela ia fazer todo o trabalho de fotografia, um documentário, né, fotográfico, meio que jornalístico dessa expedição para os passageiros e para a companhia, e ela se machucou, ela teve um problema pessoal, se eu não me engano ela se machucou, e 2 dias antes de eu desembarcar e do time de expedição entrar, o pessoal no navio ficou sabendo que ela não viria mais. E eles já sabiam que eu era fotógrafo, porque eu já sempre carregava minha câmera, fazia foto, e eles falaram, bro, você não quer ficar e fazer as fotos? Foi uma coisa assim que eu pedi muito pro universo, até mesmo que sem saber, e nisso meu olho brilhou e eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Foi a primeira vez que você começou a viver da sua arte, da sua fotografia? Eu já trabalhava, já né? tinha feito alguns trabalhos, mas era aquela coisa, trabalhava por um tempo, freelance, não dava tanta grana, e você acaba voltando pro navio, porque era mais confortável, né? Você ganha em dólar, ganha em dinheiro, e aí
a fotografia acabava sempre ele acompanhando de um jeito ou de outro. Mas paralelamente você estava desenvolvendo esses anos todos, né? Todo. Já tinha uns 7 anos de fotografia nas costas, tinha bastante já experiência de trabalhos em diferentes áreas e dessa parte de viagem também, né? De fotografar. Aí você aceitou o convite? Aceitei na hora, mas pensei 2 vezes. Fiz a expedição, foi incrível, foi uma puta experiência. A gente viajou durante 2 meses na Amazônia, isso 2012, eu acho que foi. E super fora do mapa, assim, os lugares que a gente foi visitou um monte de várias diferentes tribos e vilarejos ali ribeirinhos, né? Fomos até Iquitos, que fica no Peru, né? Então você atravessa toda a Amazônia pelo Brasil e depois entra na Amazônia peruana, passa ali por Letícia, onde é a junção de Brasil, Colômbia e Peru, e foi uma experiência incrível. Aí eu, nesse contrato, nesse segmento do meu contrato, eu trabalhei com um time de expedição, que foram pessoas super importantes para mim, que me ensinaram muita coisa sobre essa via, né, de trabalhar em navios de expedição. Foi incrível, assim, foi uma super experiência. Deu super certo, e nisso, esse time que estava a bordo, eles trabalhavam também para outras empresas de expedição. Eles já tinham experiência nesse ramo de expedições há muitos anos. E me disseram, pô, você deveria tentar, você fez muito bem, deu super certo, ficar nesse ramo, porque é legal, é justamente isso que eles buscam sempre, de vez em quando. Muitas das empresas de expedições sempre tem um fotógrafo, que esse fotógrafo vai fazer o registro da expedição, seja por foto ou seja por vídeo. Vai também falar sobre fotografia, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver minhas lectures, né? Minhas palestras sobre fotografia, e ensinar também fotografia para os passageiros, porque é um assunto que geralmente interessa a todos, né? Por mais que geralmente, por exemplo, quando você vai para uma expedição, tem gente que vai porque quer ver baleia, tem gente que vai porque quer ver gelo, mas todo mundo tem um pouco de fotógrafo, principalmente hoje em dia, né? Todo mundo quer saber como fazer um pouco melhor a fotografia. E aí minha vida praticamente virou isso, cara, virou expedição. Dessa companhia eu saí e fui trabalhar a Silver Sea Expeditions. Silver Sea é uma empresa de cruzeiros de luxo, mas eles têm esse segmento de expedição. Tem, e é uma das empresas que está há mais tempo nesse segmento. Quando eu fui para a Silver Sea ainda não tinham muitos navios de expedição, eram poucos, eram poucas empresas. E eles tinham o Explorer, né, que é um navio, ele tem Ice Class, né, o que quer dizer que ele pode ir para águas polares. Isso é interessante. Então, daí vocês já começaram a perceber algumas características de cruzeiro de expedição. Então, tem alguns brinquedos a bordo, como zodiacs, caiaques e outras oportunidades de atividades que cruzeiros tradicionais geralmente não têm. Visitam portos e cidades e regiões que cruzeiros tradicionais não visitam. São mais às vezes até parte de... Por exemplo, a gente está aqui na Islândia, então a gente até passa por alguns portos que outros cruzeiros também visitam, mas a gente também vai em outros portos que são bem mais isolados. A grande diferença está aí, é que principalmente o navio de expedição, ele nem sempre ele precisa de um porto, né? Ele não precisa de um pier, ele não precisa que tenha uma estrutura para receber. A gente para em qualquer lugar aqui, baixa o Zodiac e já começa as atividades, né? E explora. E com isso pra mim foi incrível. Eu passei, já são 9 anos, né? Quase 10 anos fazendo expedição e trabalhando como fotógrafo e filmmaker. Passei em lugares incríveis, né, cara? Foi muito porque cruzeiros tradicionais ficam ali, geralmente, ali, Mediterrâneo, Caribe. E eu já tava, eu já não aguentava mais ir pro Mediterrâneo. Não que não aguentava mais, né? Não é uma reclamação. Não é uma reclamação, é muito legal, né? Não, mas já não era novo, não era aquela primeira vez, né? Não era aquela primeira impressão, já tava difícil ter uma primeira impressão de algum lugar. Repetindo os mesmos portos várias vezes e muitas, principalmente depois de já ter feito alguns world cruises. Você vê, os navios acabam visitando aí portos que depois que você faz 3 world cruises, você com certeza vai voltar para esses lugares. De vez em quando tem uma diferença ou outra. E aí quando eu entrei em expedição era tudo novo. Foram lugares assim inesquecíveis e experiências totalmente novas, né? A Antártica mesmo, eu fiz já 5 temporadas na Antártica. Perdi, acho que no Ártico, eu acredito que são 5 ou 6 também. Perdi a conta já das viagens no Ártico, mas viagens como Northwest Passage, Russian Far East, né?
a parte leste russo, que é uma parte incrível do planeta. Essas são regiões super isoladas que poucos navios fazem, é só navio de expedição praticamente, né? Tem o Northwest Passage, que é no norte do Canadá, lá em cima, assim, e tem o Northeast Passage, que é no norte da Rússia, que vai da Noruega até o Northwest você cruza do Atlântico para o Pacífico. Por cima do Canadá, e o né? Northeast é do Pacífico para o Atlântico. Por cima da Rússia. Por cima da Rússia, ou vice-versa. Né? Cara, é fantástico. E alguns desses lugares, comunidades isoladas, cidades pequenininhas e tal, que quase não recebem viajantes. Então, e como ele falou, muitos cruzeiros de expedição têm essa capacidade de visitar águas polares. Então tem o navio como o nosso, por exemplo, ele tem a classificação Ice Class. Então ele pode visitar águas polares, por exemplo. A gente pode chegar onde os cruzeiros grandões não chegam. Então é uma pegada bem diferente. E também tem uma pegada forte educacional e de cuidado com o meio ambiente. Né? Essa é uma grande diferença que eu acho que tem dos navios de cruzeiro para o navio de expedição. Geralmente, a maioria dos navios de expedição, quando você vai para o navio, você não tem um entretenimento como... Você não tem dançarinas, shows... cassino, é basicamente muito focado na parte de educar os passageiros sobre os lugares que a gente visita. Então são as palestras, geralmente você tem um time de expedição. Isso que eu ia mencionar, o time de expedição às vezes tem biologista, tem naturalista, tem historiador, tem geólogo, tem ornitólogo, a gente tinha pintor aqui, né? E tem o fotógrafo que registra tudo isso, essas atividades com educa também. E educa, é verdade. Então, às vezes você está num passeio com os Zodiac, por exemplo, e o geólogo vai lá, faz a medição na água para identificar a densidade, a profundidade disso, daquilo e tal. Então você vê lugares lindos, você se diverte, mas com essa pegada educacional. Tanto que não tem muitas crianças, né? Mais um público maduro, né? Até pelo interesse, né? Muitos lugares que a gente vai, nem todo mundo quer escutar sobre geologia, né? Geralmente, principalmente a galera mais jovem aí, galera quer ver coisa diferente, mas tem alguns lugares que a gente vai, por exemplo, que nem sempre a gente está vendo pinguim, baleia, urso. Às vezes a gente está vendo ali porque realmente tem uma formação geológica muito importante, muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Tem muitos lugares que a gente vai, Kimberley na Austrália, ou até a parte do Ártico mesmo, que tem essa parte não só de geologia, mas alguns lugares tem mais um interesse ornitólogo, aí você está mais buscando os pássaros e vendo espécies que nem sempre você vê em outros lugares. Eu tô adorando, cara. Esse é o meu primeiro contrato no segmento de expedição. E até esses anos todos eu vim trabalhando no cruzeiro tradicional, né? Trabalhei na empresa grande que fazia aqueles roteiros tradicionais ali, Caribe e tal. Mudei para uma empresa de luxo que já tem um padrão diferenciado, já tem, a gente, mesmo nos navios grandes, a gente já tem palestras, a gente atrás de astronauta a historiador para dar palestra, então já tem uma pegada educacional, mas aqui foi, tô adorando, está sendo fantástico. Muito legal, para mim nesses últimos 10 anos foi muito legal também, porque convivendo com essas pessoas me deu uma oportunidade incrível de aprender muito sobre esses lugares, de poder trabalhar junto com todos esses cientistas e experts em todas essas áreas, muito legal. E paralelamente você começou a desenvolver mais uma habilidade, né, que é videomaker, ou você já foi junto com fotografia? Não, veio meio que depois também, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, e eu comecei a ter que fazer essa documentação, né, documentar essas expedições. No começo era tudo na foto, né? Mas você percebe que o vídeo começa a te dar uma fluidez diferente. E comecei a brincar, e mexer, e filmar, trabalhar muito com vídeo, aprender edição. Foram muitas horas dedicando a aprender. E ainda estou longe de dominar. Cara, seus vídeos são espetaculares, cara. Não, e ele voa o drone, viaja com a mala assim, cheia de câmera e lente, equipamento. Não, os vídeos são maravilhosos. E as fotos, assim, é qualidade que você vê em revista de National Geographic. É top. Obrigado. Dá orgulho de ver um brasileiro desenvolvendo um trabalho lindo como esse pelo mundo, cara. Foi muita sorte, mas não só sorte. Foi muita perseverança também, muito estudo, investi muito na parte de me educar. Isso eu achei importante. Uma das lições que eu estou tirando dessa nossa conversa aqui é isso. Os anos que você passou investindo na sua paixão, desenvolvendo os seus skills, melhorando suas habilidades, até chegar ao ponto de viver disso e viver bem disso, né?
Não foi nada por acaso, cara. Não foi mesmo. Assim, Às vezes as pessoas dizem, foi sorte, porque a menina lá se machucou e aí te chamaram. Sim, mas se ele não tivesse preparado, não iam chamá-lo. Exato. Então ele vinha anos se preparando para agarrar. É uma combinação. Foi mesmo sorte. Tá no lugar certo, na hora certa, porém preparado para estar lá. Exato. Paciência, preparação, estudo, desenvolvimento. No período também foi melhorando o inglês, né? Porque hoje em dia sem inglês fluente... Eu acredito que comunicação é o número 1. Porque se eu não investisse primeiramente na minha comunicação, no fato de eu conseguir me comunicar muito bem, independente de se eu estou falando português, espanhol, inglês, as portas não se abrem com facilidade, né? Porque às vezes a pessoa acaba até não acreditando no seu potencial, só não porque você não tem o potencial, mas porque você não comunica bem esse potencial. Então, às vezes você tem um baita talento, um baita potencial, mas você não consegue... A pessoa acaba nem tendo acesso a isso pela comunicação. Então, o inglês realmente foi o número 1. O fato de eu conseguir me comunicar bem, conseguir me expressar bem, conseguir ser bem entendido pelas pessoas, me ajudou muito. Paralelamente, estudando fotografia, praticando, toda oportunidade. Vídeo, filme. E não só isso, né? Nessa área, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai para a Antártica, eu acabo levando as pessoas aí no Zodiac, né? Por mais que a minha finalidade como fotógrafo é de educar a parte de fotografia, mas eu também tenho que saber muito sobre um pouco de tudo, né? Quando você está na Antártica, você tem que saber conhecer as espécies de pinguim, as espécies de baleia, saber identificar qual baleia que é, seja pela nadadeira, né? Ou pelo blow. Tem muita coisa que eu nem... É a tradução para o português falha. Eu estou 3 meses falando inglês. Não, mas dá para entender. Olha atrás da cabeça. Na verdade, é o jeito que quando a baleia respira, da baleia, ela você tá solta... falando do pinguim, beleza. Pelo pinguim a gente acaba identificando também pelas cores, né? A forma como a baleia respira ali. Exato. Pelo blow, né? Aquele spray que sai, geralmente você consegue ver. Se ele abre é uma baleia, se é um spray alto e fino é outra. Então você acaba acumulando conhecimentos como esse. E de espécie, um pouco de geologia, um pouco de biologia, um pouco de ecologia. E com o tempo você vai aprendendo e você acaba usando tudo isso também. Isso é muito importante também na área de expedição. Não basta só o fotógrafo. Sim, entendi. Até porque muitas das empresas que eu trabalho hoje, eu vou também como General Naturalist, né? Com conhecimentos gerais sobre principalmente regiões polares, que é onde eu passo a maioria do meu tempo, né? Ártico e Antártica. E o segmento de expedição está crescendo muito, né? Quando você começou tinha meia dúzia de navios. Se eu não me engano eram uns 6, 9, por aí. Era e agora todo ano no máximo uma dúzia. Se eu não me engano hoje são 40 navios poucos, só no segmento de expedição, olha só. É uma área que cresceu muito. Interesse por essas regiões mais inóspitas, mais pouco exploradas. Cresceu muito, as pessoas querem cada vez mais longe. Então hoje a gente tem aí um leque de novas empresas e novos navios que estão aparecendo. E o caminho para a pessoa entrar nesse segmento tem que passar pelos cruzeiros tradicionais antes, ou você acha que... Não necessariamente. Pessoa que um fotógrafo e filmmaker, ele consegue entrar direto no segmento de... É um set of skills. Eu acho que é difícil dizer, porque cada caso é um caso, né? Envolve vários aspectos. Vários aspectos. Mas existe alguma coisa que proíba a pessoa de entrar direto no segmento? Não, ou eles vão buscar gente que já trabalha... Você vai precisar de alguns skills, né? Por exemplo, hoje o que eu tenho, o fato de eu ser mergulhador de resgate me ajuda, porque às vezes a gente também trabalha na expedição com mergulho, então eu também tenho esse skill que eu uso no meu trabalho, que é o fato de ser um mergulhador de resgate. Eu tenho o Wilderness First Aid, né, que é o primeiros socorros em regiões selvagens, digamos assim, com tradução. O que eu tenho é basicamente um curso de primeiros socorros na natureza selvagem. Hoje é diferente do STCW que vocês fazem. É diferente aqui, né? do STCW. Eu tenho que ter o STCW também, todo mundo tem. Antes de entrar nos navios tem que ter mesmo. Eu tenho que ter uma boat license, né? Eu tenho que ter como se fosse uma carta de habilitação para pilotar barcos. Então é uma coisa que você vai construindo realmente ao longo dos anos. Ao longo dos anos, são diversos cursos. Você tem que ter um set de know-how aí dessas regiões, de conhecimento um pouco desse de General Naturalist, né, que é saber um pouco tanto da parte de biologia, da parte de geologia, da parte de história, dependendo
depende muito de onde você vai viajar. Geralmente eles pedem que você já tenha uma experiência sólida trabalhando em navios, trabalhando a bordo, né? Até porque não é para qualquer um. E isso você não precisa ser só fotógrafo, né? Você pode ser alguém que estudou biologia na faculdade e se interessa por esse mundo natural, pela parte, sei lá, pelo continente, pelo Ártico, pela Antártica. Nem sempre, às vezes a gente tem viagens que são na costa oeste da América do Sul. Então, a gente que conhece um pouco ali da Humboldt Current, que é essa corrente que passa ali do lado da borda da América do Sul. Então você pode ser contratado de acordo com a região que o navio está você também. Conhece. Então, de repente, você é especialista nas ilhas do Pacífico. Exato. Aí a empresa te contrata só para ficar 2, 3 meses a bordo. Naquela região. Antes do navio seguir. Pode ser também. Gente que só trabalha em região. Eu, por ser fotógrafo, acaba me dando esse leque de trabalhar em qualquer região. Muitas das pessoas com quem eu trabalho, às vezes, por exemplo, eu vou na Austrália, sempre um time de australianos que conhece muito bem a região do norte ali, região do norte da Austrália, e eles sempre trabalham ali, eles acabam não indo para outros lugares. Então você acaba tendo esse leque de opções aí, dependendo de qual a sua especialização, do que você faz. Fantástico. Então eu percebi daqui do pessoal do time de expedição aqui, a gente chegou a ter escritor, a gente chegou a ter professor de universidade, a pessoa passou os últimos meses aqui no navio, né? Tem muita gente que vem, eles não doutores. são necessariamente tripulantes, não, né? Eles vêm de um outro background. Outro background, exatamente. Tem muito disso. Gente, às vezes, que tem muita gente com PhD, gente que são doutores, né? E professores, gente que ensinou a vida inteira. E também tem a galera que já trabalha a bordo há muitos anos e passou. Porque tem também dentro do time de expedição, você vai encontrar, é um time, geralmente, por exemplo, aqui somos 12, digamos assim, 12. Então você tem o Expedition Leader, e o Assistant Expedition Leader, e né, tem o Staff Assistant e a Shore a pessoa a cargo das excursões, porque a gente tem também excursões nesse navio aqui, não é só expedição, tem a parte de expedição e tem a parte de excursão. Então tem navio de expedição que é só expedição? Tem navios, depende muito de onde você vai. Pelo time de expedição. Por exemplo, tem navio que vai ficar 4 meses só expedição, né? Porque a gente não tem operadores de tours, né? A gente vai para a Antártida é só o Expedition Team, né? A gente que vai levar eles para fora, vai pilotar os barcos, vai levar eles para fazer hike, vai levar eles para... Tudo organizado pela equipe de expedição. Por essas 12 pessoas. Mas, por exemplo, aí o navio precisa ir da Antártida para o Ártico, para ele reposicionar, ele vai passar por lugares que não são necessariamente inóspitos, né? Por exemplo, na América do Sul, você acaba parando ali e acaba misturando um pouco, você faz um pouco de expedição, mas tem outros portos que você acaba sendo, parece um pouco do navio de cruzeiro, onde você tem a excursão do navio, essas reposicionamento do navio, você acaba trabalhando um pouco desses dois mundos também. Mas para mim, hoje, o meu foco é trabalhar em navios de expedição mesmo, são lugares onde a gente não vai ter, onde geralmente não tem nenhuma estrutura, são basicamente focado no mundo natural, né? Focado na natureza e no que a gente ainda vai encontrar, principalmente lugares que estão ainda bem intocados. Nossa, que experiência incrível. E esses cruzeiros geralmente são mais caros também, né? Porque inclui todo um... Eu acho que tem um leque aí de possibilidades, assim, por exemplo, na Antártida você... mais acessíveis. Tem empresas, Então, caso alguém aqui quer fazer uma viagem, né? Quer viajar com um navio de expedição, então um brasileiro aqui, por exemplo, desce ali para Ushuaia, na Argentina, no sul da Argentina. E dali consegue fazer, tem diferentes Falklands, níveis. Antártica. Então tem cruzeiros mais acessíveis. Tem. Eles são viagens caras, né? Antártida, por exemplo, para você ir só para Antártida, tirando Falklands e South Georgia, né? Que são Falklands fica ali do lado da Argentina e South Georgia fica subantártica, fica meio que entre, né, a América do Sul e a península da Antártida. Você leva 2 dias para chegar só de navegação, né? Você tem que cruzar o Drake, que é o famoso Drake, que é um chacoalho. Já passei umas vezes. É muito legal. Só que são viagens longas, né? E que as companhias têm que ter uma estrutura e uma logística muito boa. Você precisa carregar o navio e só vai encostar em porto e em civilização daqui 10 dias. Então você tem que estar preparado para tudo. Então, né, esqueça mini cruzeiro, promoção, essas promoções dos cruzeiros que vão no Brasil aí no final de semana. Mais largas. Que fantástico. Que segmento totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, pegou
algumas características de cruzeiro no sentido do serviço que é oferecido a bordo. Então a gente aqui tem bons restaurantes, a gente tem entretenimento, a gente tem bar. Então o pessoal ainda aqui a bordo eles têm uma viagem como uma viagem normal de férias, mas também tem programas educacionais, palestras e expedições. Então é uma combinação muito legal, muito interessante. Bem e alguns bacana. Navios menores eles focam ainda mais no lado da expedição mesmo. Quase não tem mais nada a bordo para fazer, mais expedição. Muitos navios que eu trabalhei no passado não era basicamente tem quase nada a bordo, assim, era bar, restaurante fora e palestra, parte educacional. Então você tem que estar bem interessado também, e né? pesquisar para você entender que é uma área bem diferente, especialmente se você quer viajar com adolescente e tal, tem que explicar direitinho que não é Disneylandia, os navios não tomou água, nem basicamente, tem uma piscina aqui e tal, mas o foco é fora mesmo, o foco é o que são esses lugares super inacessíveis. A Antártida pra mim é o lugar mais lindo do planeta, e assim como diversos outros que eu cheguei a ver depois de tantos anos viajando. E mesmo para aqueles que são viajantes aí ávidos, te impressiona como se fosse a primeira vez. Fantástico trabalho, Brunão. Cara, sucesso. Muito obrigado. A gente se vê aí pelo mundo. Valeu, tamo continuar junto. explorando cada vez mais. Obrigado pela oportunidade aí e, tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Sucesso aí no projeto de vocês.